O sopro da terra. No início, quando o tempo ainda não tinha nome e o silêncio cobria a superfície do mundo, a terra jazia deserta e sem forma. Os céus se estendiam como um manto vazio sobre os abismos, e as águas aguardavam uma ordem. Então, Deus falou, e houve luz. O dia e a noite se separaram como irmãos recém-nascidos. As estrelas se acenderam como olhos na abóbada celeste. Os mares se reuniram no ventre da terra, e as montanhas se ergueram como colunas da eternidade. As árvores fincaram raízes, os frutos amadureceram, e os animais começaram a se mover entre a relva e o vento. Mas o Criador ainda não estava satisfeito. Às margens de um jardim nascente, onde o rio se dividia em 4 correntes, Deus se inclinou sobre o pó. Não foi um gesto casual, nem um capricho divino. Era um momento esperado por toda a criação. A terra, como mãe, prendeu a respiração. Com mãos invisíveis, Deus pegou o barro e o moldou. Seus dedos traçaram a curva do crânio, a força dos braços, a graça das mãos. Os membros foram formados com cuidado, nem frágeis demais, nem fortes demais. Mas o que jazia diante dele era ainda apenas uma forma, um invólucro silencioso. Então aconteceu o milagre. Deus se abaixou e soprou nas narinas da criatura, um sopro quente, eterno, cheio de espírito. E naquele instante o homem abriu os olhos. Não havia dor, nem medo, apenas maravilha. Seus olhos estavam cheios de reflexos celestes, como se tivesse vislumbrado o rosto do próprio Criador no primeiro pulsar do coração. Ele o chamou de Adão, porque foi tirado da Adamá, a terra. E Adão se levantou. Não como um rei, mas como um filho. O jardim ao seu redor era o Éden, onde tudo era harmonia. Os animais não temiam o homem, e o homem não temia nada. Cada árvore era um presente. Cada folha falava uma linguagem que o homem compreendia. A voz de Deus descia no vento da tarde e caminhava ao lado de Adão, como um pai no campo com seu filho. Mas Deus viu que o homem estava só. Entre todas as criaturas, não havia uma que fosse sua igual, seu reflexo. Então o fez adormecer, e de seu lado retirou carne viva, e com o mesmo cuidado com que formara Adão, deu vida a outra criatura, a mulher. Quando Adão a viu, disse, esta, sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus sorriu. Ele havia criado não apenas 2 seres, mas um laço, uma união. O céu se alegrou, e a terra floresceu como nunca antes. Os pássaros cantaram uma nova melodia, e até o sol pareceu demorar-se sobre aquela cena, como se quisesse gravá-la na memória do mundo. Então Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Dou a vocês toda a semente, todo fruto, toda a criatura que voa e que anda. E o pacto foi selado. Adão e a mulher caminhavam todos os dias no jardim, não como senhores, mas como guardiões. A criação os reconhecia como filhos do sopro divino. Eles eram perfeitos, não por serem isentos de erro, mas por ainda estarem unidos ao plano do início. Assim nasceu o homem, não da conquista, nem do acaso, mas do amor. Criado do pó e animado pelo Espírito, à imagem de Deus. Com a liberdade no coração e a eternidade impressa no olhar. E aquele sopro, ainda hoje vibra em cada respiração.